Preservação e sustentabilidade do planeta. Quantos eventos climáticos extremos a gente tem acompanhado? O Gera vai falar deste tema porque não dá para pensar em futuro se a gente não agir rápido. E tem jovens que estão lutando com garra pelo meio ambiente e vão contar porque todos nós precisamos defender essa causa. Quanto mais conhecimento levamos para as pessoas, mais elas percebem que pequenas atitudes no dia a dia podem trazer um impacto positivo importante. Você vai conhecer a batalha de uma ativista pela preservação da Serra do Curral, cartão postal de BH. A gente teve uma movimentação enorme pela defesa da Serra do Curral e a gente precisa que o estado de Minas Gerais também tome essa pauta como central e como prioritária. O Gera mostra ainda um movimento que quer transformar em parque uma mata localizada na região norte da capital. O nosso maior intuito é proteger legalmente aquela região. Não só ajudaria muito no clima, mas também nos afluentes do Ribeirão do Onça. Tem também uma turma que se uniu para acabar com lixões perto de casa. Tinha espaços que a gente não conseguia mais passar porque o lixo estava tomando conta, né? E a gente viu que a gente precisava fazer alguma ação. Tem muita iniciativa bacana, o Gera tá só começando, fica aqui com a gente. Enchentes violentas, longas temporadas de seca intercaladas com recordes de temperatura, seja calor ou frio. Esses são alguns dos sinais de que o meio ambiente é uma questão prioritária. E os jovens têm papel fundamental na defesa dessas pautas. Você vai conhecer agora a Gianine. Ela cresceu em uma família que sempre valorizou os cuidados com a terra e a preservação do espaço perto de casa. Por causa disso, a defesa pelo meio ambiente se tornou sua principal luta de vida. Sempre esteve na minha vida a defesa. Eu acho que tem a ver com essa educação que é mais íntegra mesmo, né? Mais integrada, que é o que a minha família me passou. Então as coisas vão se misturando, né? Eu não sei assim ao certo, eu tenho muitas memórias assim. O quintal da minha casa tinha muitas vivências de cuidado com a terra. Os canteiros da casa da minha avó, eles também tinham uma vivência muito comprometida mesmo com a vida. Então o canteiro que era da tia Lurdinha tinha as ervas e as comidas que ela gostava. Quando eu, meu irmão e meu primo fizemos 10 anos, nós plantamos os abacateiros no quintal da minha avó. Ter visto o abacateiro com menos de 7 anos dar abacate foi uma experiência transformadora na minha vida. E é óbvio que quando você tem essa vivência, você passa a querer defender com mais força, com mais verdade, com mais atuação, com mais integridade de ação, né? E aí, desde criança, com as campanhas que o Manuelzão tocava, com os núcleos do Manuelzão, então a gente era do núcleo Arrudas, então na minha cabeça eu era tipo de um povo da água. Então, foi essa ideia de comunidade que forjou em mim essa vontade de lutar e é o que sustenta até hoje. Essa pauta ambiental, ela é uma pauta de todo mundo, ela não é uma pauta só dos ribeirinhos, ela não é uma pauta só dos quilombolas, ela não é uma pauta só dos indígenas. Ela é uma pauta de todo mundo que bebe água, que respira ar, que precisa de determinada temperatura, né? Que são os indicadores que garantem qualidade de vida. Preservação e sustentabilidade do planeta. Quantos eventos climáticos extremos a gente tem acompanhado? O Gera vai falar deste tema porque não dá para pensar em futuro se a gente não agir rápido. E tem jovens que estão lutando com garra pelo meio ambiente e vão contar porque todos nós precisamos defender essa causa. A minha história com a defesa do meio ambiente e com o movimento ambientalista começou após eu perceber que, como jovem e estudante, eu precisava participar desse movimento. A gente veio hoje para arrecadar resíduos recicláveis. Olha o que conseguimos coletar em menos de 4 horas de ação. Nós estamos aqui hoje para promover a conscientização da quantidade de resíduos gerados. Já que geramos, ao invés de encaminhar para um aterro sanitário, é melhor encaminhar para cooperativas. Atualmente atuamos nas ruas com ações presenciais, participamos de eventos e também online com publicações nas redes sociais. O que aprendi nesse processo é que quanto mais conhecimento levamos para as pessoas, mais elas percebem que pequenas atitudes no dia a dia podem trazer um impacto positivo importante. Pontos que eu posso destacar, uma aqui no nosso estado, são as minerações.
Acredito que precisamos ter leis um pouco mais rigorosas, leis ambientais um pouco mais rigorosas, porque minerações causam um impacto negativo muito grande e considerável. Então, acredito que isso precisa mudar. E precisa ter mais participação da sociedade também, quando há essa necessidade de tomar decisões que envolvem, né, o nosso meio ambiente. Já a Rafaela começou a ser ativista da causa animal e depois se juntou a um movimento mundial que pede atenção para as mudanças climáticas. Eu comecei a participar do movimento ambiental quando eu tinha 15 anos, em 2020. Naquele ano, eu tinha decidido me tornar vegetariana. Então foi através da causa animal que eu passei a ter conhecimento das outras pautas ambientais. Eu decidi então me juntar ao Fridays for Future, um movimento jovem a favor do clima. Ele foi iniciado pela Greta Thunberg em 2018 na Suécia, mas atualmente é um movimento internacional. So what will we do? My name is Greta Thunberg, and I would like to connect the dots. Greta is a 16-year-old Swedish climate activist who sparked the Fridays for Future movement because she started striking every Friday in front of the Swedish parliament. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? E a Ana Luísa tem como principal preocupação os deslizamentos de terra e inundações cada vez mais frequentes. Olha só. Atualmente, a pauta que tem sido mais frequente para mim no âmbito nacional é a questão do deslizamento de terra. Principalmente aqui em Minas Gerais, na época de janeiro, que é uma época chuvosa, a gente sempre vê nos noticiários esse mesmo cenário se repetindo todos os anos. A mesma coisa, com raríssimas mudanças para as pessoas. E a gente tem até agora São Paulo como um grande exemplo que ganhou grande destaque para a mídia. E no âmbito internacional, a questão que tem sido mais presente para mim é a questão da poluição do ar. Principalmente quando a gente se fala da saúde das pessoas. Como que a poluição do ar tem intensificado problemas respiratórios como bronquite, asma, tem incentivado o surgimento de câncer pulmonar, entre outras doenças relacionadas a isso, e de como que a gente pode reverter esse cenário, como que a gente tem que estruturar nossas cidades, os meios de transporte, para tentar reverter toda essa situação e trazer mais qualidade de vida para as pessoas. A participação de jovens nos movimentos de defesa do meio ambiente garantem um futuro melhor para o planeta. É preciso ter clareza da necessidade de preservar a vida que temos para garantir um mundo para as próximas gerações. Ter colocado essa pauta na educação e ter colocado cada vez mais ela no centro do debate ou político ou de formação de opinião é o que tem transformado. E aí, sem sombra de dúvidas, hoje os mais jovens são muito mais mobilizados do que quando eu era jovem. Que um movimento que não tem jovem é um movimento que não tem futuro, porque nós somos muito delicados. A gente não convive com qualquer oxigênio, a gente não convive com qualquer temperatura, a gente não convive com qualquer comida, a gente não consegue beber qualquer água. Jovem chama jovem, né? Então eu acredito que se eles verem a gente participando de ações assim, eles vão se sentir mais incentivados a participar de ações assim. Mais do que ter consciência da importância da defesa do meio ambiente, essa galera também tem ação. No próximo bloco, você vai conhecer 2 movimentos, um para preservar a Serra do Curral e outro para criar um parque. É no próximo bloco, fica aí! A
A ação dos símbolos da capital do estado, a Serra do Curral, motivou uma grande luta. Moradores, movimentos organizados, assembleia e formadores de opinião se uniram para frear um projeto de mineração no espaço. A Giannini cresceu aos pés da serra e se juntou ao movimento em defesa deste patrimônio. A Serra do Curral é o cartão postal de Belo Horizonte, patrimônio histórico e artístico tombado pela prefeitura. Antes da construção da capital, abrigava vegetações variadas e povos que vieram para cá procurando um lugar para se viver. Você tem uma região muito aquilombada na Serra do Curral, tanto pelo que foi Sabará, do ponto de vista de mineração e de urbanização, né? Logo no início mesmo, quando a gente ainda era colônia mesmo de Portugal. Mas você vai também ter Raposos ali atrás, Nova Lima, né? Que também sempre foram ocupados do ponto de vista humano. Então, eu venho de um território, que é a Zona Leste de Belo Horizonte, que é ocupado por povos originários e ou tradicionais, muito antes da própria capital, e não é diferente quando a capital se instala, né? A residência desses povos. A Serra do Curral faz parte da Serra do Espinhaço, Reserva Mundial da Biosfera, reconhecida pela Unesco. Mas a região sofre vários impactos das ações humanas e a degradação compromete não só o título, mas o ecossistema. Ao longo dos anos, a cobiça pela Serra do Curral e os diversos setores que tentam explorar a Serra do Curral, eles têm atuado de forma muito violenta. Então você vai ter os condomínios fechados ali na parte de Nova Lima, vários prédios sendo construídos que também impactam do ponto de vista de paisagem, né? A Serra do Curral é um bem paisagístico também, né? Reconhecido, inclusive, como patrimônio mundial nesse sentido. E alguns outros setores que vieram mais recentemente, como a mineração. É que no ano passado o Conselho Estadual de Política Ambiental aprovou um novo empreendimento de mineração no local. São mais de 100 hectares de terra a serem explorados e que ameaçam o que restou de área verde da região. Se no entorno da região metropolitana a gente tem um histórico da mineração muito forte. Então, Sabará, Raposos, Nova Lima, são todos municípios, né, ou antigos distritos que sempre foram minerados. O que sobrou, né, é o que hoje a mineração quer. O tombamento estadual da serra, instrumento que assegura a manutenção da área, pode ser a única medida para frear as atividades minerárias. Mas, segundo a ambientalista, essas ações já deveriam ter sido tomadas. A gente tinha que ter tido já movimentos institucionais, isso quer dizer o quê? Que os municípios do entorno da Serra do Curral já tinham que ter tomado medidas para preservar a Serra do Curral. E o próprio estado de Minas Gerais, né, que tem a prerrogativa legal, por exemplo, para fazer o tombamento, porque a Serra do Curral é uma divisa de municípios, portanto não é competência de um município só, mas que também atrasa o processo de tombamento, né? O processo de tombamento estadual da Serra do Curral já vai para 10 anos. A possibilidade de acabar com a Serra do Curral gerou revolta na população e fez surgir vários movimentos em defesa da serra. E tem dado resultado. E as poucas vitórias que a gente teve foi graças à pressão da sociedade. Então a gente tem um movimento da sociedade muito grande, amplo. Teve o Carnaval de Belo Horizonte agora, a gente teve uma movimentação enorme pela defesa da Serra do Curral e a gente precisa que o estado de Minas Gerais também tome essa pauta como central e como prioritária. Muitos espaços precisam de cuidados e preservação. Um exemplo é a Mata da Isidora, na região norte de BH. Uma área de vegetação nativa do tamanho de 10 mil campos de futebol, com quase 300 nascentes, mais de 60 córregos e uma rica diversidade de fauna e flora. A Marina é bióloga e sempre se envolveu em movimentos de defesa do meio ambiente. Mas desde criança ela queria fazer algo a mais pela natureza. Sempre me sensibilizou muito a questão do conflito entre o humano e a natureza. Eu percebia que nos passeios que eu fazia sempre tinha algum lixo, sempre alguém arrancava alguma planta para levar para casa, para mostrar para alguém. Sempre me despertou esse sentimento de incômodo em relação à forma que as pessoas tratam o meio ambiente. A Marina conheceu a região quando foi fazer um trabalho de levantamento de espécies de aves com um colega de profissão.
Ela vai explicar pra gente como surgiu essa história de transformar a Mata da Isidora em parque. A gente continuou fazendo os levantamentos, a gente viu muitas outras espécies interessantes, mas viu principalmente os impactos ambientais da região, que ficou um pouco esquecida, pelo poder público principalmente, né? Que a gente viu que ainda tinham problemas de saneamento, que os córregos da região, que são afluentes do Ribeirão do Onça, alguns ainda estão muito poluídos, e também a gente percebeu que tinha um apelo comunitário para proteger aquela região. Ali embaixo, perto do Ribeirão do Onça, tem o Quilombo das Mangueiras, que é uma população tradicional local, muito antiga. Eles têm muito afeto pela região, eles têm esse cuidado geracional que foi passado de parente por parente. E a gente viu que existiam pessoas ali que também estavam preocupadas com a causa. Então foi assim que surgiu o movimento do Parque Isidora. A gente começou em 2019, foi quando o movimento surgiu assim oficialmente, com o nome, com a logo. E na nossa logo a gente tem a Isidora, que é uma senhora que morou ali na região por muito tempo. Então hoje nós somos um grupo organizado. O nosso maior intuito é proteger legalmente aquela região. Não só ajudaria muito no clima, mas também nos afluentes do Ribeirão do Onça. Ajudaria a manter o volume de águas, né, que é tão importante ali para a bacia. E eu acho que também seria uma oportunidade maravilhosa para a população local de desfrutar do lazer, de poder fazer um piquenique, de encontrar família. Agora a gente vai te contar a história de uma associação na zona norte de BH que se juntou para acabar com botaforas lá na região deles. A comunidade pôs a mão na massa para retirar o lixo de alguns desses locais e revitalizar a área. Teve muro pintado, árvore plantada, olha que bacana! Incentivar os jovens a participar de ações que despertem a consciência ambiental é o que move a Associação Coletiva da Juventude. Há 6 anos, a associação investe em ações para acabar com os botaforas no local. Tinha espaços que a gente não conseguia mais passar porque o lixo estava tomando conta, né? E a gente viu que a gente precisava fazer alguma ação, né, que pudesse acabar com esses movimentos. Algumas pessoas fazendo descarte incorreto do lixo. A gente percebeu que depois que a gente fez essas ações, não teve mais o descarte. A gente sabe que vai ter uns ou outro, algum lixo ou outro, mas a gente sabe que da quantidade que tinha não tem mais. Maria Aniceto Tomás contou como era o local que tinha um lixão e que foi revitalizado com mudas de árvores. Ali, onde está aquele pau ali era um monte de lixo, né, que dava 3 caminhões por semana. Plantaram as árvores, ficou muito bom, fizemos um mutirão. Neste local ficava o maior bota-fora do Jardim Felicidade, na zona norte de Belo Horizonte. Com a ajuda dos jovens, todo o lixo foi retirado e este espaço vai virar um jardim. Outra integrante da associação ressaltou também a importância dos jovens para a realização das ações na comunidade. A gente quer sempre que venham mais e mais pessoas jovens, né, para ficar aí o legado para as outras gerações de como é importante cuidar do meio ambiente. Eu não lembro na minha infância de ter visto piaba no córrego, por um exemplo. E depois dessas ações, eu consegui ver. O coordenador do projeto, Cleiton Henriques, afirmou que a luta de conscientização da comunidade sobre a educação ambiental é uma luta diária, mas não é uma luta sem fim. Mas pode ser que um dia ela tenha fim, sim. Quando a gente tiver aí grandes avanços aí no processo de educação, nas políticas públicas, né? Pode ser que um dia os botas fora, os lixos, não incomodem só um grupo de pessoas, mas que incomodem toda a população e assim elas deem a destinação correta desses resíduos. Mesmo com o mundo gritando por cuidado, as taxas de desmatamento, queimadas, exploração continuam altas. Essa conversa pode parecer distante, idealista, mas você viu como pequenas ações promovem grandes resultados. Os exemplos que mostramos têm feito a diferença e podem te inspirar também.
É isso, turma. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!